Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos. Obrigado porque o Senhor colocou motivo em nossos corações. Obrigado porque a nossa comunhão foi restaurada com o Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez justos, filhos amados, filhos herdeiros de promessas superiores. Obrigado porque hoje nós estamos na sua presença sem culpa. Obrigado porque nós podemos adorar, porque o véu que separava, ele já não se separa mais. Obrigado, Senhor, por tão grande benefício. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Tua, Senhor, é a força, tua, Senhor, é a grandeza, a majestade, e o Senhor está sentado sobre todos como chefe. Nós te exaltamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, gente, graça e paz. Muito bom mais uma vez estar aqui com você, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Que tempo maravilhoso nós tivemos aqui de adoração. Uau, aleluia, nós estamos aqui, pessoal que está trabalhando aqui, poucas pessoas, estamos aqui todos influenciados por essa atmosfera, por essa unção, com esse louvor maravilhoso, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome. Espero que a sua casa esteja cheia da glória de Deus, cheia da unção, esteja também com essa atmosfera de adoração. Eu quero te dizer que a atmosfera se constrói, a atmosfera não cai de cima para baixo, de uma hora para outra. Se você deseja uma atmosfera saudável na sua casa, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de unção, você precisa plantar isso todos os dias da sua vida. Você precisa plantar isso a começar de você. Você mulher, você homem, você marido, você filho também. Todos nós temos uma responsabilidade de plantarmos no nosso lar, de plantarmos uma atmosfera saudável, para que o nosso lar seja um lar de honra, um lar abençoado, onde a palavra de Deus funciona, onde as pessoas vivem em harmonia, vivem em comunhão, amém? Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que eu estou cheio de expectativa para essa noite, e eu sei que você também. Então vamos orar agora. Aliás, se você está com a sua Bíblia aí, você não pode assistir nenhuma das nossas transmissões sem a sua Bíblia. Você precisa conferir as Escrituras, aquilo que a gente tem ministrado aqui dentro da palavra de Deus, amém? Levanta a sua Bíblia e diga: essa é a infalível, a indestrutível, a imutável e a incorruptível palavra de Deus. Diga bem forte: passarão os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Agora diga aquilo que você é, diga bem forte, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia, coisa boa, gente, muito bom. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essas pessoas que estão agora conosco, ao vivo, cultuando conosco, Pai, estão congregando agora, apesar de não ser, Pai, presencialmente, mas nós estamos juntos em torno de um objetivo, que é te adorar, que é te glorificar, que é te exaltar em nome de Jesus. E nós queremos te pedir agora, que o Senhor traga cativo a mente de todas essas pessoas, que agora todos os lares, que todos os smartphones, as TVs, agora os tablets, os computadores, pessoas estejam reunidas, Pai, nesses aparelhos agora, Pai, atentos, Pai, ligados de Espírito, estejam sensíveis a tudo aquilo que o Teu Espírito vai tratar conosco nessa noite. Nós queremos te agradecer e te bendizer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Quantos estão com expectativa para a gente se reunir presencialmente? Gente, eu estou com muita expectativa. Essa semana nós tivemos aí o nosso decreto municipal, junto com o decreto estadual também, abrindo um pouco mais a possibilidade de nós voltarmos a congregar presencialmente. Ainda não está do jeito que a gente quer, ainda não está do jeito que a gente estava, ok? Mas é um bom começo, graças a Deus nós estamos evoluindo, estamos avançando, as coisas estão melhorando, amém? Você está feliz com isso, das coisas estarem melhorando? Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, e nós vamos avançar a cada dia mais em nome de Jesus. Agora presta atenção, a partir do dia 3 de maio, domingo, o próximo domingo, nós teremos o nosso culto presencial. E eu conto com a sua presença. Nós teremos aí uma lista, porque nós não podemos colocar mais do que 30% da capacidade de pessoas aqui nesse lugar, aqui no nosso templo, e também não podemos também extrapolar as medidas que estão no nosso decreto. São elas de 1,5 metro, tanto de frente, de trás, como dos dois lados. Então, nós queremos
que você venha sim, mas nós vamos colocar uma lista de espera no nosso grupo, e vamos colocar também uma lista de espera nas nossas redes sociais, e marque isso, as primeiras 160 pessoas que se inscreverem, elas vão participar já do nosso culto presencial. Então nós vamos dar a largada agora, essa semana, muito provavelmente amanhã nós vamos dar a largada para que você possa colocar o seu nome na lista, para que você possa estar presencialmente aqui conosco, cultuando no nosso primeiro culto, na nossa volta agora, ainda um pouco limitada, mas a gente vai voltar com 160 pessoas. E como vai ser isso, pastor? A gente vai estar passando os pormenores durante toda a semana, mas eu já te antecipo, né? Os casais vão poder sentar juntos. Então, os casais, aquele que, claro, você mora, por exemplo, com o seu pai, então você vai poder vir com o seu pai, mora com a sua mãe, você vai poder sentar junto com a sua mãe, né? As crianças não poderão, abaixo de 12 anos, não poderão estar congregando aqui no templo. Nós teremos departamento infantil apenas para a equipe de trabalho, a equipe que está trabalhando aqui, a equipe que está ministrando louvor, a equipe de comunicação, a equipe do diaconato que vai estar em peso aqui, né, o pessoal do departamento infantil, toda a equipe, o pessoal do Connect, todo mundo que tiver escalado para trabalhar, são essas as pessoas que podem deixar as suas crianças, né, no nosso departamento infantil. Por que isso, pastor? Porque nós não podemos também passar de 30% da capacidade da sala. Então nós não podemos abrir o nosso departamento. Como é que a gente deixa 30% aqui no templo, tudo seguindo o decreto corretamente, mas lá atrás não. Então, por enquanto vai ser assim, mas logo vai passar e logo a gente vai estar reunido 100% com todas as nossas crianças juntas, em nome de Jesus Cristo, amém? Então se liga, essa semana, provavelmente amanhã, nós estaremos lançando aí a nossa lista de espera para o nosso primeiro culto presencial, com 30% da nossa capacidade, quase 30%, na verdade não vai chegar a 30% por causa das medidas de segurança, então 160 pessoas, né? Então você pode se inscrever já, se inscreve o casal, se inscreve aí, as pessoas vão sentar de dupla aqui, amém? Se inscreva, fica ligado aí nas nossas redes sociais e no nosso grupo Verbo Comunhão em nome de Jesus, amém? Bom demais, eu estava meditando a palavra, aliás o Senhor tem me inspirado durante esse tempo a meditar na palavra, a estar orando mais, a estar mais sensível, a estar com a espiritualidade mais aguçada para aquilo que Ele deseja fazer para esse tempo, e o Senhor tem me dado algumas coisas, e o Senhor tem me dado textos, eu tenho escrevido bastante coisa, palavras, meu Deus do céu, eu vou te falar, e às vezes até o tempo é pouco, perto daquilo que a gente quer passar. Hoje eu estava orando ali agora há pouco, no momento do louvor, Senhor, me guia, me dá sabedoria para introduzir, para ensinar exatamente aquilo que o Senhor, diante de tantas informações que eu tenho no meu espírito, diante de tantas coisas que o Senhor tem nos passado. O tema dessa noite é não se esfrie. Olha para quem está do seu lado aí e fala, não se esfrie, garotão, não se esfrie, garotona. Olha para as crianças e diga, não se esfrie. O que é? Não se esfrie. E a divisa está em Mateus capítulo 24, versículo 12, abra lá, abra sua Bíblia enquanto eu tomo minha água aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz, e isso é muito sério, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando, Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar o engano, e por se multiplicar a maldade no mundo, na terra, o amor de muitos se esfriará. Em algumas versões, talvez a sua é a revista e atualizada, ela está, o amor de quase todos se esfriará. Isso é bíblico. Como eu disse terça passada, sobre pessoas que vão se apostatar da fé, não adianta nem orar para que pessoas não se apostatem da fé, porque a Bíblia está falando, é uma profecia que vai acontecer, muitos vão se apostatar da fé, e Jesus está falando aqui que por causa da maldade, do aumento da iniquidade, o aumento do engano, o amor de muitos ia se esfriar, isso é bíblico. Então a frieza, meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer, já vou começar falando isso, a frieza quer pegar você, a fraqueza espiritual quer pegar você. O diabo, ele tem sugerido coisas, situações para que você se esfrie. Então a frieza quer enfraquecer você, quer tirar a sua sobriedade, né? Nós, os cristãos, nós somos sóbrios. Por quê? Porque nós temos esperança, nós temos a paz, nós temos a alegria, a justiça de Deus em nós, que é o reino de Deus, em nós, em plena manifestação. Então é por isso que nós somos sóbrios.
Nós somos pessoas sóbrias. Agora, essa frieza quer tirar de nós a sobriedade, o entendimento, a compreensão das Escrituras. A frieza quer tirar de mim e de você a nossa confiança, quer tirar a nossa ousadia, quer tirar a nossa intrepidez. A frieza quer deixar você morno. É tempo de se aquecer com o fogo do Espírito. Aleluia, é tempo de intensidade. Não dê lugar, presta atenção no que eu estou te falando, eu vou repetir. Não dê lugar para a frieza e para o desânimo. Nós não estamos mais no tempo de brincar. Aliás, nunca foi tempo de brincar. Os últimos dias eles começaram na igreja de Atos. Os últimos dias eles se iniciaram ali logo após a descida do Espírito Santo. O profeta Joel falou: sobre os últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos dias desde Atos. E eu quero dizer que agora nós não estamos mais nos últimos, mas estamos nos últimos dias, mas estamos nos últimos segundos, dos últimos minutos, das últimas horas, dos últimos dias. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, e nós vamos nos encontrar com o Senhor, com o nosso Senhor nos ares. Presta atenção, o diabo ele quer cauterizar a sua mente com os enganos. Como eu disse em uma live, salvo engano foi terça retrasada, em que eu usei o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias, presta atenção, muitos se apostatarão da fé por darem lugar e obedecerem a espíritos enganadores. Eu disse esses dias, existem muitos espíritos enganadores, e são demônios usando, infelizmente, pessoas da igreja, pessoas do meio, é o que a Bíblia diz, sairão do nosso meio, pessoas que vão ensinar a palavra debaixo de um espírito de engano, e essa palavra ensinada debaixo do espírito de engano, vai influenciar a muitos, e é por isso que você precisa conhecer a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, é por isso que você precisa se encher da palavra, é por isso que você precisa conhecer essa verdade, para que você ande em liberdade. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e para nós não nos colocarmos de novo debaixo de jugo, ele também fala para que nós para que eu possa andar liberto, eu tenho que andar nessa verdade. É o andando na verdade, no conhecimento dessa verdade, que eu me mantenho liberto, que eu me mantenho fora do jugo. A opressão, o jugo, eles se estabelecem na nossa vida a partir do engano, a partir da fraqueza de conhecimento, da ignorância. O meu povo se perde porque eles faltam conhecimento. O meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque de fato eles não conhecem, não praticam o que conhecem. Então o Espírito expressamente afirma: nos últimos dias muitos se apostatarão por darem lugar e obedecerem a espíritos enganadores. E o texto que o Senhor me deu, eu quero ler para você aqui. Hoje à tarde eu estava pensando um pouco sobre o que ia falar, e o Senhor me deu um texto, um parágrafo, eu quero ler para você aqui. Presta atenção nisso. Muitos, aos poucos, estão se afastando da fé, deixando de viver pela fé. Eu digo que nesses últimos dias, muitos vão se esfriar e deixar de se posicionar na fé. Então, o se apostatar, como eu disse há poucos dias também, ele não acontece do dia para a noite. Você dorme hoje, amanhã você acorda e fala assim: eu vou negar a minha fé, eu não quero mais. Não. O se apostatar, ele começa você se afastando aos poucos. Você deixando, por exemplo, de se posicionar aos poucos na fé. Você deixando de andar na fé. A Bíblia diz que aquele que não se posiciona, que conhece a Deus, que conhece a Cristo, e não anda por fé, e não se posiciona em fé, comete pecado. Então a nossa vida não é só congregar, ir à igreja. Durante muito tempo a religiosidade nos ensinou que se eu for à igreja está tudo bem. Que se eu apenas ir para a igreja, ou se eu fizer parte de algum ministério, qualquer ministério, departamento, está tudo bem. Não é isso que faz estar tudo bem. O que faz estar tudo bem é você andar em fé, porque o justo vive pela fé. Tem muita gente que trabalha na igreja, mas não anda pela fé. Tem muita gente que serve na igreja, que faz muita coisa dentro do corpo de Cristo. Tem gente que foi chamado, que está debaixo de um dom ministerial, mas não está andando pela fé, está aos poucos se afastando, está se apostatando, está deixando de se posicionar em fé, e é muito arriscado nesses últimos dias nós estarmos nos afastando disso. É muito arriscado, muitos vão ser enganados, e a consciência daqui a pouco vai estar cauterizada pelo engano, pela fraqueza, pela frieza, pelo desânimo espiritual.
E é tudo que o diabo quer. Eu vou continuar lendo o texto aqui, eu saí do texto que o Senhor me deu. Muitos, vamos lá, muitos vão se distrair, olha só. E por causa da preguiça de orar e ler a palavra, olha o que o Espírito me deu hoje à tarde. Pega isso. Vão sofrer consequências já anunciadas pela palavra. Se você está me ouvindo aqui, o Senhor me trouxe no Espírito uma revelação para esses últimos dias. Agora, esse texto é isso. Já está na palavra, mas o Senhor me trouxe específico para eu dizer hoje à noite para você. Você não está lendo a palavra, você está desmotivado para ler a palavra, você está desmotivado para orar, você está desmotivado para poder praticar essa palavra, e você não sabe a causa de tanto fracasso, a causa de tanta frieza, a causa de tanta tristeza, é porque você não está avançando na leitura, na prática, no conhecimento da palavra. Nós precisamos estar mais firmes, mais fortes com a palavra de Deus. Vamos continuar no texto que o Senhor me deu aqui. Muitos vão sofrer consequências já anunciadas pela palavra. Olha isso. Vão fazer maus negócios. Muitos vão fazer maus negócios. Vão tomar decisões erradas e danosas. Vão trazer dano para a sua família. Muitos casais vão se esfriar. Eu vou repetir isso para que você entenda e para que você não diga que não foi avisado. Muitos casais vão se esfriar. Muitos casais já estão se esfriando. Deus me deu, imediatamente quando Ele me deu essa palavra para eu passar, eu fiz questão de anotar, é uma palavra profética. Eu vou repetir essa palavra aqui agora. Eu não quero que você me entenda como redundante, mas a importância que eu dou para aquilo que Deus tem trazido para a igreja. Olha só, vou repetir, porque Deus me trouxe um versículo imediatamente, Ele me deu uma base, eu vou ler depois. Muitos aos poucos estão se afastando da fé, deixando de viver pela fé. Eu digo que nesses últimos dias muitos vão se esfriar e deixar de se posicionar na fé. Muitos vão se distrair e por causa da preguiça de orar e ler a palavra, vão sofrer consequências já anunciadas pela palavra. Fique comigo, vão fazer maus negócios, vão tomar decisões erradas e danosas, vão trazer dano para a sua família, e muitos casais vão se esfriar. Aí Deus me deu a palavra que está em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, abra lá comigo, Efésios, capítulo 5, versículo 14, abra lá, eu quero que você leia, vou te dar um tempo para que você que está na sua casa, abra a sua Bíblia, e acompanhe comigo agora, Efésios, capítulo 5, versículo 14, presta atenção que a gente sempre fala de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que é quando a Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, mas a gente raramente fala sobre o que vem um pouco antes, nesse mesmo capítulo 5, e o versículo 14, a Bíblia diz assim, acompanha comigo, vem comigo, vamos lá, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa palavra iluminará, ela significa epipausko no grego, que quer dizer, Cristo derramará sobre você a verdade divina, como o sol transmite luz às pessoas que despertam do sono. Meu Deus do céu. Cristo derramará sobre você. O que quer dizer essa palavra, Cristo te iluminará, ela quer dizer epipausto. Cristo derramará sobre você a verdade divina, como o sol transmite luz às pessoas que despertam do sono. Chegou a hora de você despertar do sono. Desperta tu que dormes, você que não tem lido a palavra, você que não tem orado, você que não tem andado em amor com o seu cônjuge, você que não tem andado em amor, você que não está andando no fruto do Espírito, porque tem pessoas que oram, mas tem pessoas que não andam no fruto do Espírito. Eu quero te dizer que é uma vida desequilibrada. Quem ora muito, mas não anda no fruto, não anda no amor, não anda na paz, não anda na longanimidade, não anda na bondade, não adianta nada, está andando como um avião penso, daqui a pouco vai cair, daqui a pouco vai desmoronar. O equilíbrio é você sim andar no fruto do Espírito e andar debaixo do poder de Deus, do mover do Espírito, orar, ler a palavra, mas andar no fruto do Espírito. A Bíblia fala, olha só, ainda dentro desse contexto de Cristo te iluminará, essa palavra desperta significa Cristo te esclarecerá. Desperta, meu irmão, Cristo te esclarecerá, te tirará de todo o engano. É hora de despertar, é hora de acordar. Ei, desperta tu que dormes,
Cristo te esclarecerá. Porque o que te fez ficar morno, o que te fez ficar insensível foi um engano. Talvez uma decisão precipitada, talvez uma leitura errada de uma situação, talvez algo que deixou você triste, uma atitude de alguém que te deixou mal, e você foi ficando insensível, com a mente cauterizada, a ponto de se esfriar, daqui a pouco fica desanimado, e vai levando a vida como se fosse aquela canção do irmão lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas você nunca está avançando e nunca está crescendo no Senhor. Vai vivendo, tapando o buraco com a peneira, tapando o sol com a peneira. Vai na igreja, até serve, mas a sua vida não está posicionada em Deus. Você pode sofrer engano se você não estiver convicto, certo de que Deus é poderoso na sua vida. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e Cristo, aleluia, te esclarecerá. Cristo te iluminará, Ele te fará conhecedor daquilo que Ele deseja que você conheça, das suas verdades, e você vai estar posicionado nessa verdade, e nada pode desviar você para o mal, nem o engano pode pegar você. Olha o que a Bíblia diz, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais. Olha a prudência do cristão, não como nécios, e sim como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias, é o que a Bíblia está falando, não sou eu, porque tem gente, quando você começa a pregar sobre santidade, quando você começa a falar, os dias são maus, as pessoas, você está declarando incredulidade, pastor? Não, é a Bíblia que está declarando, irmão. Você acha que a Bíblia declara incredulidade? A Bíblia está falando, os dias são maus, nós estamos vivendo em dias maus. E aí a Bíblia está falando, o verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos. E essa palavra insensato significa alguém sem reflexão, alguém que é estúpido, meu Deus do céu. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Olha só, o que o cristão na nova aliança tem que fazer. Qual a nossa missão hoje como filhos em Deus, filhos amados, herdeiros de uma superior aliança, redimidos, aleluia, que estão aguardando com expectativa a redenção do corpo, a redenção completa e total, o arrebatamento, aleluia, a grande herança nos santos, aleluia, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E aí o verso 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho. Eu pego isso aqui, porque tem gente que, eu não estou querendo tirar aqui a força da tradução literal, da interpretação literal do texto. Mas presta atenção, tem muita gente que fala assim, porque eu não bebo, então está tudo bem. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, mas tem muita coisa que você faz que te embriaga, que tira a sua lucidez, que tira a sua sensatez. E muitas vezes quem está debaixo de engano está embriagado. E a Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse tempo é o tempo de se encher do Espírito, é o tempo não é tempo de se esfriar, é o tempo de aquecer, é o tempo de ir para cima, aleluia. É tempo de ir para cima, meu irmão, é tempo de botar pressão, como eu sempre digo, de botar pressão na pressão mesmo. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele diz, verso 19, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Como é que eu me encho do Espírito? Falando fé, não falando incredulidade. Quem está fraco fala que não pode, fala que não consegue, fala incredulidade, fala no medo, fala na preocupação, fala na morte, fala na ansiedade, fala só incredulidade. Mas quem está em Deus, quem está na fé, fala hinos, salmos e cânticos espirituais. Quando você fala e você canta no Espírito, você se enche do Espírito. Nesses últimos dias nós precisamos nos encher do Espírito. Aleluia, e a Bíblia continua dizendo, verso 20, dando sempre, não de vez em quando. O maduro, ele sempre vai dar graças a Deus. O imaturo, ele sempre vai procurar saber, por que será que tal coisa aconteceu comigo? Por que será que está faltando isso? Por que será que está faltando aquilo? Por que será? E desmaia na sua alma. Não, o maduro, ele vai sempre dar graças ao Senhor, porque ele sabe que ele é filho, e o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar. Amém? Dando sempre graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nesses últimos dias, nós temos que estar despertados. Essa palavra que o Senhor me deu, no Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha, gente, todo culto eu estou lendo Romanos capítulo 12, verso 11, que diz: no zelo não sejais remisso, mas sejam fervorosos no Espírito. Todo culto o Senhor está trazendo essa palavra. Eu não sei se você já está praticando isso. Pastor, como é que eu consigo ser fervoroso no Espírito? Meu amigo, começa lendo a palavra e orando. Lendo a palavra e orando. Daqui a pouco confessa a palavra. Confessa a vontade de Deus para a sua vida. Daqui a pouco começa a orar em outras línguas. Daqui a pouco começa a cantar no Espírito. Eu garanto para você que você vai se encher do Espírito. Eu garanto para você que você vai ser alguém que é fervoroso. Fazer as coisas apenas para Deus não significa que você é fervoroso. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, ele precisa me seguir. Seguir é estar conectado com Ele de coração. Seguir é estar junto com Ele, é ter comunhão com Ele. É servir e seguir. Apenas servir não significa nada. Judas serviu Jesus, mas Judas o traiu, porque Judas não tinha intimidade com Jesus. Nós estamos vivendo dias em que nós temos que desenvolver comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, para discernir a voz do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. O Espírito que o mundo não pode receber, que nós já temos, que nós já recebemos, esse Espírito nos guiará em toda a verdade. Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: de maneira que vocês não são nem frios, nem quentes, já que vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Aí, não, pastor, mas que isso, que palavra dura é essa? Essa é a palavra escrita para uma igreja, a igreja em Laodiceia, uma igreja fria, uma igreja que não tinha comunhão com o Espírito Santo, uma igreja que não praticava a palavra, uma igreja morna, uma igreja que provavelmente, como muitas igrejas que estão vivendo assim ultimamente, estamos indo na igreja, a gente vai na igreja porque é bom, né? É bom congregar, é bom ir lá na igreja, é bom, né? Os nossos filhos vão no departamento infantil, né? É muito bom, mas não andam na fé, não se posicionam em fé, não são fervorosos, não são cheios do Espírito. Jesus está falando através da boca do apóstolo João aqui, ele está falando, de maneira que vocês são mornos, vocês não são nem frio e nem quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Meu Deus do céu. Agora abra a sua Bíblia para mim, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 6, na verdade, deixa eu ver aqui. Uau, vamos lá, vamos começar do versículo 6 mesmo. Todos comigo? Então vamos começar aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz assim: assim pois não durmamos, olha mais uma vez, primeiro versículo, em Efésios: desperta tu que dormes. Olha o que a Bíblia está falando aqui agora. Assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. É essa sobriedade que o diabo quer tirar de você quando você enfraquece. Quando você está frio. Quando você está distraído. Você não tem discernimento. E a Bíblia fala para a gente vigiar e ser sóbrio. Aí ele fala assim: não durmamos. Ora, verso 7, os que dormem, dormem à noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, aí está falando da gente, que somos do dia, presta atenção, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por que tomar como capacete? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando você toma por capacete, é aquilo que vai guardar a sua cabeça, vai proteger a sua cabeça de se ferir, de se machucar. Um motoqueiro precisa usar capacete como um item de segurança. E por que o capacete da salvação é um item de segurança do cristão? Porque o capacete da salvação é aquele que guarda a sua mente, é aquele que protege a sua mente contra o engano.
A palavra aqui, tomando como capacete da esperança, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E a mesma coisa que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, capítulo 6, quando fala sobre o capacete da salvação também. Quando você se reveste com esse capacete da salvação, e essa salvação aqui, eu gosto dessa palavra salvação aqui, que ela significa soteria. Essa palavra salvação aqui, ela significa salvação futura. Preste atenção no que eu vou te falar. Olha o capacete, quando você se reveste da esperança da sua salvação futura, ou seja, quando você sabe que esse corpo aqui, esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, que esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, quando você sabe que você vai ser arrebatado, quando você sabe que você vai estar com o Senhor nos ares, quando você sabe que você vai reinar com Ele 1000 anos, quando você sabe que depois de tudo isso você entra em um estado eterno de paz, de alegria, de justiça para sempre, quando você coloca a sua expectativa naquilo que Ele te diz a respeito dessa salvação, quando você coloca a expectativa na bendita esperança, aleluia, todas as suas emoções estão blindadas, o capacete da salvação vai blindar você. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ei, a gente precisa ser sóbrio, revestindo-nos com a couraça da fé. Olha só, couraça da fé. Fé é para agora, esperança é para o futuro. Eu preciso me revestir com a couraça da fé, ou seja, a fé, é como um escudo que vai desfazer as obras do diabo, o diabo vem com dardos inflamados, com flechas, e o escudo da fé vai me proteger enquanto eu estou nessa terra, mas é a esperança da redenção total, a esperança da redenção completa, que me deixa ileso nesse tempo, que me deixa com a mente blindada para os ataques, para os enganos desse momento, que me faz ser fervoroso, quando eu começo a pensar no meu futuro, e o diabo talvez esteja te sugerindo coisas, enganos, mentiras, talvez o diabo fala que você não presta, talvez o diabo fala que você não vai chegar lá onde o Senhor falou que você chegaria, e aí quando você traz aqui o capacete da salvação, esperança, aí você fala: Satanás, quando eu olho para frente, quando eu olho o meu futuro, e eu olho para o seu futuro, eu me comparo com você, eu vejo que o seu futuro é o lago de fogo, e eu vejo que o meu futuro é o estado eterno, cheio de graça junto com o meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Soteria, salvação futura. Soma, presta atenção na tradução dessa palavra salvação aqui. Soma dos benefícios da redenção total, que os cristãos gozarão após a volta visível de Cristo no céu. Está falando da nossa salvação total, da nossa redenção total. Está falando do dia quando nós fomos arrebatados. Tragada foi a morte pela vida, vencido foi o inimigo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado não vai ter mais vez contra a nossa vida. Essa é a redenção total. Essa palavra salvação aqui não está falando da salvação que nós já tivemos, não está falando da redenção que nós já tivemos no Espírito. Nós somos salvos espiritualmente falando, mas nós estamos salvando a nossa alma com a palavra, ou seja, estamos alimentando a nossa alma e moldando ela ao nosso espírito, e seremos no nosso corpo redimidos, seremos completamente glorificados de forma extraordinária. Aleluia! Soma dos benefícios da redenção total, que os cristãos gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno, consumado por Deus. Uau! Aleluia! E aí o verso 9 ele fala: porque Deus não nos destinou para a ira. Presta atenção à vontade de Deus aqui agora. Presta atenção no caráter de Deus. O prazer, Deus não tem prazer que você sofra. Deus não quer, Deus não deseja. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não te destinou para a ira. Mas infelizmente, aqueles que não aceitarem a Cristo, aqueles que não viverem de modo digno, aqueles que não guardarem a sua fé, infelizmente estão sujeitos a enganos, a frieza, a fraqueza, a ponto até daqui a pouco de se afastar, de se apostatar.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. E é por isso que muitas vezes você não entendia. Alcançar a salvação, mas eu já não sou salvo. Mas quando ele fala para alcançar a salvação aqui, ele está falando da salvação total, da salvação plena, espírito, alma e corpo, íntegros diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: ei, não dorme, acorda, não durmamos, nós somos do dia, amém? Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo 11, tem um versículo muito bom aqui, olha o que a Bíblia diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Tem gente que está com uma apatia espiritual, tem gente que está dormindo espiritualmente, tem gente que não discerniu o tempo que está vivendo, tem gente que não caiu a ficha ainda. Já é hora de despertardes do sono, porque olha o que ele fala aqui agora, porque a nossa salvação está agora mais perto do que antes, no princípio, quando cremos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando: olha, presta atenção, você precisa se despertar, precisa se avivar, precisa estar posicionado na palavra, discernindo o modo, discernindo o tempo, as estações, agora mais do que nunca, porque a nossa salvação total, a nossa redenção completa está mais próxima do que nunca. Ele está falando do arrebatamento. Aliás, o versículo, presta atenção, a passagem que nós lemos aqui em Tessalonicenses, a partir no capítulo 5, a partir do versículo 6, deixa eu ver, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, se você for em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, olha o que a Bíblia diz. Versículo 13 diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, o apóstolo Paulo fala: olha, a vontade de Deus é que nós não sejamos ignorantes, não tenhamos conhecimento acerca dessas coisas. Aí ele fala assim: para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, aqueles que já partiram, aqueles que estavam com Cristo, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, mas partiram, o Espírito foi para Deus, o corpo deles ainda está na terra, pode estar até em fase de decomposição, até desapareceu, mas esse corpo, de alguma forma, ele vai voltar a ser um corpo e vai se unir ao Espírito. E aí está falando assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que os vivos, nós os vivos, presta atenção nisso, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que já partiram, esses corpos vão se unir ao Espírito deles, antes de nós sermos arrebatados, mas vai ser muito rápido. E aí diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando mais uma vez que aqueles que partiram e estavam em Cristo, esses corpos ressuscitarão primeiro e se unirão ao seu Espírito que está com Cristo no céu. Aí depois o verso 7 diz: depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Uau! Então, vai ser assim, num piscar de olhos, mas esse piscar de olhos, os mortos ressuscitam, os corpos daqueles que estão com Cristo, os corpos desses mortos vão chegar antes nas nuvens, e a gente vai chegar instantaneamente próximo disso também, e vai se encontrar com eles lá. Aleluia. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Presta atenção nisso. E aí foi aí que eu comecei a falar em
em Tessalonicenses capítulo 5, quando eu falei: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, presta atenção nisso. Verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, olha só o que a Bíblia está falando, de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. Agora o verso 4 diz assim: mas vós, pega isso para você, irmãos, não estáis em trevas. Olha o que a Bíblia está falando para nós. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então o arrebatamento não vai apanhar de surpresa, não vai nos pegar de surpresa, se nós estivermos em comunhão, se nós estivermos íntimos, se nós estivermos conscientes de quem nós somos. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, lembra? Ele nos fará lembrar de todas as coisas e nos guiará a toda a verdade. Se o arrebatamento é uma verdade, o Espírito não vai me deixar ser pego de surpresa, o Espírito Santo não vai me deixar órfão, não vai me deixar assustado nesse momento. Não, quando estiver chegando o momento, o Espírito Santo vai sinalizar no seu espírito. O Espírito Santo vai te avisar: está chegando, e você vai saber, e está chegando. Eu estou te dizendo, meu irmão, está chegando. Está chegando. Aleluia. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha o que a Bíblia está falando. Não somos da noite e nem das trevas. Verso 6, assim pois, não durmamos, foi aqui que eu comecei, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A frieza quer roubar a nossa sobriedade. Existe um sono que se refere a um tipo de apatia espiritual, e eu já falei sobre isso aqui na igreja, um desânimo espiritual. Existe uma anemia espiritual, conduzindo crentes a um território muito perigoso, a um ambiente onde Satanás governa. A frieza, ela tem um irmão chamado desânimo. Quando vem frieza, vem desânimo. E é por isso que a Bíblia diz, manda a gente ser animado. A Bíblia está falando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, eu sempre falo sobre isso. Para a gente, por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior, ele se renova a cada manhã. Não se desanime. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, não desanimamos. Olha o que a Bíblia está falando. Aliás, vai lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Jesus, 10 minutos. Verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Aí o verso 17, porque leve e momentânea é a nossa tribulação. Está falando do quê? Do tempo em que nós ainda estamos no mundo. É leve, é momentâneo esse tempo que nós vivemos ainda com um corpo natural, limitados a esse corpo. E aí diz, e essa tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18, não atentando nós, quando nós estivermos posicionados nessa palavra, firmados nessa verdade, não atentando nós nas coisas que se veem, nessas coisas momentâneas, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, elas vão passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco a gente vai ser arrebatado, daqui a pouco a gente de fato vai desfrutar e gozar da eternidade. Aleluia. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Uau! Se essa carne se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, mas casa eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo agora, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus,
Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal, aleluia, seja absorvido pela vida. Meu Deus do céu, aleluia! Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. É por isso que nós somos animados, é por isso que nós somos fervorosos de espíritos, é por isso que nós somos ousados. Aleluia, existe um ânimo sobrenatural em nós, porque nós estamos com os nossos olhos no lugar certo. Se você colocar os seus olhos no lugar certo, você vai ser alguém animado, porque você sabe que tragada será a morte pela vida, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos nos converter a essas verdades. Nós precisamos nos converter a essas verdades. Muito se prega hoje em dia sobre o evangelho que nos traz o benefício terreno, e nada contra isso, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Agora, eu mesmo disse que essa vida em abundância é Zoe, é a própria vida de Deus superabundando em nós. É a abundância aqui enquanto estamos na terra, mas também é a abundância da vida que Deus preparou para nós, porque essa vida aqui, ela é momentânea, e não só momentânea, a Bíblia está falando que é uma vida atribulada. Nós somos animados porque nós sabemos o nosso fim, nós sabemos o final das coisas como serão. Nós somos animados por causa da promessa, porque nós cremos na promessa. Sabe, por que tantos crentes hoje, um dia está animado, outro dia não? Porque quando está tudo bem, ele está animado, quando não está, ele não tem aonde se agarrar. Ele não tem, porque ele não crê na promessa, ele não conhece essas verdades sobrenaturais, essas verdades espirituais, e aí daqui a pouco vem frieza, daqui a pouco vem desânimo. Aleluia, não é hora para desânimo, não é hora para ociosidade espiritual. O desânimo nos leva à ociosidade. Está desanimado? Vai ficar parado espiritualmente, vai ficar estático, inerte, você não vai avançar. Não é hora para ociosidade. E a ociosidade, o que é ociosidade, pastor? É não fazer o que tem que ser feito. Ociosidade é ficar inativo, é ficar parado, com falta de disposição. Ociosidade, irmão, é descansar na hora errada. Hora de avançar, hora de ser fervoroso, está ocioso, está desanimado, está fraco. Não é hora para fraqueza, não é hora para desânimo. Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada. Ei, está chegando a hora. Eu sei, as coisas, os dias são maus, mas não é hora para desânimo, é hora para avançar, não é hora de parar. Chegou, olha o que a Bíblia diz, que a ociosidade espiritual, ela nos leva à ruína. Essa ociosidade, ela pode nos deixar apáticos. Precisamos nos movimentar espiritualmente. Se você não movimenta o seu corpo, logo, logo você vai sentir o dano. Muita gente nessa quarentena está sentindo, está ficando parado demais em casa. Não está saindo, está sentado, está comendo, está o tempo inteiro na televisão, não está fazendo nada. Não movimenta o corpo. Daqui a pouco você vai sentir isso. Daqui a pouco você vai perceber. O seu corpo daqui a pouco vai se enferrujar. Eu vou te falar uma coisa, se você não movimenta a sua vida espiritual, se você não busca se fortalecer espiritualmente, nós precisamos, irmãos, fortalecer a nossa vida. Se você não se fortalece, você vai se enferrujar espiritualmente. Hey, aleluia! Precisamos desenvolver músculos espirituais. A prática constante da vida cristã ativa produz em nós uma musculatura espiritual. Quando eu pratico a palavra, quando eu ando em fé, quando eu me posiciono na palavra, quando eu falo a palavra, quando eu medito nessa palavra, quando eu ando no Espírito, quando eu pratico uma vida no fruto do Espírito, sabe o que acontece? Eu estou desenvolvendo uma musculatura espiritual. Uau, aleluia. Existem muitos desnutridos espiritualmente falando, porque não se movimenta espiritualmente falando, não se movimenta no Espírito. Existe muita gente que está ocioso espiritualmente falando, não faz nada. Preguiça está influenciando. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que Davi decide ficar quando ele tinha que ir. Ociosidade. Ociosidade, eita, é descanso na hora errada. A Bíblia fala, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, Davi decide ficar.
Davi fica ali, e aí ele está descansando numa rede, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí ali naquele terraço ele avista Betseba. E dá concupiscência aos olhos. E daqui a pouco ele comete o pecado de adultério. E logo em seguida ele comete outro pecado, porque um abismo chama outro abismo. Ele comete o pecado de homicídio. Tudo começou aonde? Na ociosidade espiritual. E é assim que as pessoas se afastam de Deus. É assim que as pessoas, elas acham, não, é normal, fica tranquilo. Vamos fazer isso, vamos dar uma saidinha aqui. Vamos, não, o que tem? Só uma bebidinha. O que tem? É só frequentar um lugar. Não, afinal de contas, o Espírito Santo está comigo, ele não me deixa, ele vai comigo onde eu quiser ir. E tal. Não tem problema fazer aquilo. E vai, daqui a pouco um abismo vai chamar outro abismo. E tudo isso por quê? Porque você não tem musculatura o suficiente para te fortalecer, para você ter vontade espiritual de dizer não, quando tem que dizer não. Você precisa ser forte, robustecido, forte por dentro para dizer não às suas paixões da carne, não às suas fraquezas, não à sua preguiça, não. Nesses últimos dias nós temos que desenvolver firmeza. Então, olha, desânimo, fraqueza, frieza, insensibilidade são sintomas de que muitos cristãos estão apresentando hoje em dia. Agora, para terminar, que eu tenho acho que 2 minutos aqui. Você sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez você está frio ainda hoje, talvez você está insensível, porque você não tinha compreendido isso, não tinha entendido toda essa situação. E sabe, o tempo que Deus leva para perdoar você, para perdoar o seu pecado, o tempo que você leva para confessar o seu pecado, é esse tempo. Então quando você coloca diante de Deus o nojo que você tem pela vida que você está vivendo, o quanto você queria viver uma vida firme, forte no Senhor, o Senhor na hora vai pegar junto com você. Davi estava desviado há cerca de 1 ano, e um profeta chamado Natã falou: Davi, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. E Davi entendeu a mensagem de Deus para ele, e Davi se levantou por dentro. E Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Olha só, um homem que adulterou e um homem que matou. 2 pecados, adultério e homicídio. Esse é um homem que é conhecido na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, porque bem-aventurado o homem no qual Deus cobre as suas transgressões. Bem-aventurado o homem que se coloca diante de Deus com um coração humilde. Ele alcançará benevolência, diz a palavra. Aleluia. Bem-aventurado esse homem. Aleluia. Jesus está hoje de braços abertos para você. Sabe, não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você esteja frio ou fraco, essa noite é a sua noite. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Essa noite é a sua noite de se levantar por dentro, de discernir o tempo, de discernir essa voz profética que está aqui, de se avivar por dentro, de deixar, de lançar mão das coisas que são passageiras, das coisas que são momentâneas. Esse é o tempo. Desperta, se levanta, saia dessa apatia, saia dessa frieza, saia dessa insensibilidade espiritual. Eu quero te dizer que existe um futuro brilhante para você. Um futuro brilhante para você. Deus tem um futuro brilhante para você. Sabe, quando eu lembro do apóstolo Pedro, eu vejo a graça, o amor e a misericórdia de Deus expressada por Jesus. O apóstolo Pedro era audacioso, era aquele que andava sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele foi sobre aquela palavra.
Mas o apóstolo Pedro, ele errava demais. O apóstolo Pedro, teve uma vez que o próprio Jesus chamou ele de Satanás, porque ele queria trazer vitimismo para o nosso mestre. Não, mestre, não vá não, mestre, não faça isso não, isso não pode acontecer contigo. Não, Jesus falou, tem que acontecer, arreda-te de mim, Satanás. Jesus falou, está chegando o meu dia. Jesus estava no Getsemane e ele orou para que Deus fizesse a vontade dele. E quando Jesus sai de Getsemane, então vem os soldados buscar Jesus. E Pedro vai lá e mais uma vez erra. Corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega aquela orelha, coloca no lugar e faz um milagre instantâneo ali. Mais uma vez Pedro erra. Jesus fala com Pedro antes, em um momento. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou negar. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando apanharam Jesus, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Pedro nega 3 vezes a Jesus. Então a esperança, presta atenção nisso que eu estou falando para você, se esvai do coração de Pedro. Pedro que admirava Jesus, como muitos admiram a palavra, muitos admiram, mas não tem um comprometimento com ela, não tem uma compreensão madura da palavra, não estão envolvidos, comprometidos com essa palavra, com essa verdade. Pedro admirava, Pedro era impulsivo, mas Pedro não tinha ainda um comprometimento, uma conversão total. Então Pedro olha para tudo aquilo e ele fala assim, de fato, era tudo mentira. Ele tinha esquecido daquilo que Jesus tinha falado. A esperança de Pedro se esvai e Pedro sai dali, nega Jesus para não ser preso, para não ser pego. Ele se junta com alguns discípulos e ele fala, acabou. Para mim acabou. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou voltar a confiar na minha força. Eu vou voltar a confiar na minha habilidade. Então Pedro, desanimado, frio, fraco, volta a pescar. Volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Volta a confiar na sua mão, no seu braço, na sua própria força. Mas aquela noite, Pedro com os discípulos não apanharam nada. De repente, eles avistam. E o discípulo amado, João, avista Jesus, aquele que era próximo, aquele que tinha comunhão, foi o primeiro a avistar o mestre. Falou, é Jesus. Então Pedro vê e de fato ele reconhece Jesus, ele dá um salto. E a Bíblia fala que ele começa a nadar, porque ele fala, é Jesus. Então era verdade tudo que ele falava. E quando Pedro tem esse encontro sobrenatural após a ressurreição de Cristo, e o próprio Cristo fala assim, ei, lança a rede do outro lado, do lado direito. E a Bíblia fala que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Essa foi a segunda vez, o segundo encontro, a segunda pesca maravilhosa. Então eles pegaram muitos grandes peixes. Esse encontro foi o encontro da maturidade de Pedro. Então Pedro muda o seu coração e ele começa a acreditar de fato no Jesus ressurreto. A primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro começa um discurso, e no final desse discurso Pedro ganha 3.000 almas. Depois 5.000 almas. Um homem que tinha negado Jesus 3 vezes, um homem que por várias vezes fez coisas absurdas. Por que eu estou falando sobre isso no final dessa mensagem? Porque eu estou falando que não importa como você esteja, não importa o seu estado emocional, não importa a sua fraqueza, a sua frieza, Deus não desistiu de você. Deus te ama e Ele quer te fortalecer, Ele quer te avivar, Ele quer que você esteja atento para esse tempo, Ele quer que você creia nessas verdades, Ele quer que
a sua esperança esteja intacta. Ele quer que você seja um daqueles que vão despertar a muitos, vão despertar a outros, um daqueles portadores de uma verdade absoluta que vão influenciar a terra com o governo do céu, um daqueles que vão viver a vida de uma forma completamente diferente, um daqueles que não vão olhar para as adversidades, não vai olhar para os gigantes, não vai olhar para as situações difíceis, mas vai estar sempre animado, sempre com um sorriso no rosto, sempre falando fé, sempre pregando fé, sempre entusiasmado com essa palavra. Se você é um desses, meu irmão, eu quero te dizer que Deus está aqui, não importa onde você esteja. Feche os seus olhos agora na sua casa, levanta a sua mão e fala: Senhor, eu quero me comprometer. Senhor, eu não quero mais ser como a onda do mar. Senhor, eu não quero mais ser inconstante. Senhor, eu não quero ser mais um crente insensível. Senhor, eu não quero mais viver fraqueza espiritual. Senhor, eu não quero estar insensível. Chega de frieza, Senhor. Eu não quero mais frieza espiritual, eu quero ser avivado, eu quero ser comprometido com essa palavra, comprometido com tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com todas as suas promessas. Eu quero estar comprometido com o arrebatamento, com o milênio, com o estado eterno, com toda a sua promessa futura para a igreja, para a minha vida, Senhor. Eu quero estar comprometido, eu quero estar animado com essas verdades, Senhor. Eu coloco o meu coração diante de Ti. Repita isso comigo: Senhor, eu coloco o meu coração, toda a minha vida diante do Senhor agora. Oh, aleluia. Eu me arrependo da forma insossa, fraca. Eu me arrependo dos meus temperamentos. Eu me arrependo da forma como eu tratava a minha esposa, da forma como eu trato os meus filhos. Eu me arrependo da forma como eu estou tão envolvido com esse mundo, a ponto de, Pai, estar completamente alheio às Tuas verdades. Alguém, Senhor, fraco, alguém que não é forte espiritualmente, que se deixa levar por qualquer tempestade. Eu me arrependo, Senhor, por eu não me posicionar em fé quando eu deveria. Eu me arrependo, Senhor, por eu andar com medo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu abro a porta da minha vida. O Senhor diz para aquela igreja em Laodiceia que o Senhor entraria e cearia com eles, se eles se abrissem a porta da vida deles. Eu abro a porta da minha vida, Senhor, para intimidade. Eu abro a porta da minha vida, Senhor, para viver uma vida de paz, uma vida fervorosa com o Senhor. Espírito Santo, eu quero viver mais íntimo. Espírito Santo, eu quero orar mais a língua espiritual. Espírito Santo, eu quero estar mais conectado, mais sensível, discernindo o tempo e o modo, porque você me guiará em toda a verdade, porque você não me deixa órfão, porque você não me deixa esquecer das coisas que foram ditas pelo meu Mestre Jesus. Diga: eu me arrependo. Diga: eu me arrependo. Se ajoelhe, deite aí na sua casa, faça o que for preciso, não importa a forma como você está. Talvez você está me ouvindo de algum lugar desse Brasil, não sei aonde. O Senhor está me falando aqui, colocando uma palavra aqui. Tem pessoas de São Paulo agora, tem alguém de São Paulo se arrependendo agora, colocando o seu coração diante dele. Pessoas estão agora completamente, aleluia, completamente derramadas diante do Senhor. Oh, recandalabaste friandararash. Aviva a tua igreja, Senhor.